Hello. Oi, gente. Oi, oi, oi. Estamos entrando ao vivo em mais uma live aqui no Espanhol com Beta. O pessoal tá entrando. Hello, hello, hello. Oi, amiga. Ó, a Camila aqui. Ela é prof comigo, gente. Vamos ver quem tá vindo. Olá, Milena. Oi, oi, oi. Vamos ver, todo mundo entrando aqui. Bom, gente, então, hoje a nossa live é com um professor que ele é um fenômeno, juro pra vocês, ele é um fenômeno, ele é uma inspiração, né? Pra mim, pra muitos professores aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalho, né, que vocês sabem, que é o professor Ávila Oliveira. Oi, Ana! Oi, gente! Olha, a Yudi também entrou já. Então, eu espero que vocês o conheçam, que vocês... Bom, com certeza vocês vão amá-lo, porque é impossível não amar o Ávila. Então, vamos ver se ele já entrou. Oi, Beta! Oi, meu bem! Que coisa mais boa, mais maravilhosa, que sério, é que incrível te ter aqui. Demais, eu tô amando. Ai, obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite, né? Tô muito feliz de estar nessa live contigo, ainda mais com essa galera que te segue, que é tão legal, né? E eu tenho certeza que o papo hoje é de coisas que a gente ama tanto, né? Então vai ser um prazer fazer essa live. Como é que tá? A minha pele tá boa? Como é que eu tô? Ai, tu tá ótimo, sério, olha só esse cabelo, que maravilhoso. Eu também, Ah, hoje eu a tô gente... vendo. Olha só, aqui, Tô- ó, Uhum. me produzi toda, só pra te ver. Ah, tá linda, tô vendo muita gente amada chegando ali, ó. O Di, olha, um beijão. Ah, que Sim. legal. Tanta gente que a gente conhece, né? E nos segue, tá aqui pelas redes, muito legal. Olha só, Sora, tu me salvou. Tô no meio da aula de espanhol e tenho que fazer o exercício de apócope, só que não entendi o que é. Meu Deus do céu, nesse momento da live, apócope. Daqui a pouquinho a gente fala, quem sabe? Bom, É, então, ô nego, olha só, tá ali com teu cafezinho? tô com meu café e tu? Eu também, olha só. Ai, o que é isso? É novidade? Olha só, agora o café com beta tem uma xícara especial do espanhol com beta. Ai, que demais. Ó, e eu tô com o meu cafezinho também, um brinde. Ó, um brinde. Ah, que Ai, eu quero esse demais. copo, hein? Aí eu quero essa caneca. Então já fica aqui um pedido de cara, eu quero receber essa caneca também, hein? Tá bom. Então a gente vai fazer aí. Vamos trocar umas figurinhas. Ai, Ah, o Di também quer essa xícara, gente. Linda, né? eu vi que a Pi tá ali, um beijo, Pi. Saudade, saudade dos nossos alunos, né? A gente tá nesse momento aí de tanto trabalho Uhum, em EAD, né? É uma novidade, é uma realidade para nós, né? A uhum, verdade é que o EAD, a gente tem aí profissionais que se especializaram em EAD há mais de 10 anos, né? E nós entramos uhum. assim, né? Tanto os alunos quanto nós, por uma circunstância, né? Que infelizmente está acontecendo no planeta. Então, É. é legal nesse momento poder falar contigo, poder falar com os nossos alunos, falar com o teu público, muito legal. Ah, então vamos lá. Mas assim, bom, essa nossa live, para quem não sabe, né, para quem ainda não conhece o Ávila, ele é professor de português e redação. Eu sou prof de espanhol e de linguagens, mas querendo ou não, a gente está sempre discutindo. Por exemplo, nas férias, quando eu vejo, a gente começa assim, tá, olha só, como funciona a acentuação? Me explica. E o tempo todo a gente está trocando figurinha. Então, nessa troca de figurinha, obviamente que é super importante para vocês que estão querendo aprender espanhol, mas também a nossa língua materna é o português. Nunca é demais conhecer um pouco mais da história das duas línguas, a questão da norma culta, enfim, né? Discutir um pouco linguisticamente, né? Esses dois idiomas tão lindos que a gente tanto ama. Então, assim, vamos começar a nossa conversinha. Nego,
Me conta, né? Como, porque eu sei bastante coisa, mas conversar contigo, assim, é muito tranquilo porque tu tem uma aproximação muito forte com o espanhol, tipo assim, muito forte. E eu queria saber como que começou essa tua aproximação, assim. Eu sei de muitas coisas também meio que aleatórias, mas colocando tudo num saco, eu penso assim, tá, onde que veio primeiro? Né? Tu podia me contar e contar pro pessoal. Tá, então, primeiro, para quem está chegando e não me conhece, né? Eu sou Ávila, sou professor de português e redação, né? Trabalho aqui em Porto Alegre, num grupo educacional, né? Que contempla colégio, pré-vestibular, cursos de medicina, o que a gente chama também de grupos por disciplina, que como tu tem um público bem grande do Sudeste e Centro-Oeste, se não me engano, para lá para cima eles chamam os grupos de estudos de isoladas, as disciplinas isoladas, e eu trabalho aqui com essa modalidade também, né? Então, por isso que o meu copinho está personalizado, né? Que é da modalidade que eu atendo nesses grupos de estudos, né? Então, meu trabalho é esse, né? De português e redação, e nessa instituição, que é Unificado, que é um grande grupo educacional, eu também atuo como coordenador de linguagens, né? Não só de português e redação, mas em tudo que envolve. E Ele tenho é o meu prazer. coordenador. Eu tenho o prazer de trabalhar com a Beta, né? Então, assim, preciso dizer que quem já me conhece sabe que as pessoas que são próximas de mim, tanto de trabalho quanto amizade, são pessoas que eu admiro muito, e tá contigo, Beta, agora nesse momento é só reforçar essa admiração, porque tem uma inspiração todos os dias para mim. Então vamos lá. Vamos lá. Por que uma live de português e espanhol, né? E de onde vem a minha aproximação com o espanhol? Tá, tem um pouquinho de... Antes de a gente falar de coisas que... Eu sei que a gente tem um público aí que quer também aprender coisas hoje para estudar melhor o português e aprender melhor o espanhol e como lidar nesses dois idiomas. Falar um pouquinho da minha vida pessoal, porque eu acho que isso explica por que essa paixão que eu tenho do espanhol e por que quando tu me convidou eu pensei, vou, com certeza, já estou lá. Então, né, eu tenho espanhol por todos os lados na minha vida, né? Eu sou brasileiro, sou nascido em Porto Alegre, mas tenho muitos amigos em vários lugares. Uma das minhas melhores amigas viveu em Buenos Aires, então eu ia com muita frequência para lá. O pai dos filhos dela, que eu trato como sobrinhos, né? São como sobrinhos para mim. Ele é argentino e aí eu conheço toda a família. Aí quando eles vêm para Porto Alegre, os pais dele, argentinos, ficam aqui em casa. Então é um entreveiro, né? E também eu tenho duas filhas, né? Duas filhas caninas, a Malena e a Ocita. A Ocita, ela é uruguaia, eu a trouxe de Montevidéu, encontrei ela numa viagem, me apaixonei. A Ocita é uruguaia e vive comigo no Brasil. E eu tenho uma outra filha, que é a Malena, que é brasileira, mas vive no Uruguai com o meu ex-namorado, né? Que é uruguaio, então mais uma influência do espanhol na minha vida, né? No meu caso, né, de um namoro de sei lá, mais 5 anos, né, com o uruguaio. Então, em casa, quando veio, a gente estava falando espanhol, a gente estava falando português, e em algum momento a gente estava misturando as línguas. Então, eu sempre me apaixonei por essa língua, então acho que isso atraiu essas pessoas tão incríveis na minha história, né? Olha só, Ávila, eu vou mostrar o Cita aqui pro pessoal e a Malena, né? Gente, essa aqui é o Cita! É a Ocita, que é brasileira, que é uruguaia e vive comigo aqui em Porto Alegre. Isso, e a Malena aqui, gente. Olha só, essa aqui é a Malena. A Malena, que é brasileira, mas vive hoje no Uruguai. Exatamente. Bom, então assim, vamos lá. Olha só, teve aqui a Milena, acho que foi isso. A Milena falou que ela é estudante de letras, de língua portuguesa e língua espanhola. E ela achou super incrível a gente juntar as duas línguas, né? Realmente. Oi, Karen!
Então, a Karen Titali também. Ah, Karenci, Thali também, beijão. Sim, Aninha. Então, vamos lá, vamos começar. Olha só, gente, o que que acontece? Tem aquela história, né, obviamente, de... Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a sensação de que o espanhol é muito fácil. E realmente, pra gente é muito mais fácil o espanhol em função da nossa proximidade. E não só em função da proximidade em relação à região, mas também em relação à proximidade, tipo, por ser a língua irmã da nossa língua materna, que é o português. Tipo, muita gente não se dá conta, mas todo mundo diz, porque tem que ser tudo como se escreve. Primeira coisa, antes da escrita veio a fala, né? Então, isso a gente tem que deixar isso bem claro. Segunda coisa, até mais ou menos 1500, que foi o descobrimento, era uma coisa só, era tipo o Império Romano. Todo mundo falava latim. Embora tivesse, sei lá, o latim vulgar, né, as variantes e tudo mais, o espanhol, ele surgiu oficialmente em 1492, com Hélio Antônio de Nebrija. E o português, se eu não me engano, foi em 1536. Então, pensa, as duas línguas têm 500 anos. Então, até muito pouco tempo atrás era uma língua só. E por isso também que a gente tem uma proximidade tão grande do espanhol com o português. Só que, embora exista essa proximidade, tem também uma certa, né? Não, se fosse a mesma língua, seria portunhol ou, sei lá, Claro. espanhês, sei lá, enfim. Mas, então, nego, tu com certeza teve muito mais contato, de verdade, gente. Ele teve contato diário, imagina, ele namorou um uruguaio. Então, o contato dele com a língua espanhola, tipo, eu tenho, porque eu já viajei, porque eu estudo e tudo mais. O contato do Ávila, ele é empírico, ele viveu aquilo. E nessa tua vivência e também em relação à tua curiosidade, porque tu estudou muito espanhol, que eu sei disso, né? O que tu tem aqui para nos trazer? Tipo, Então, né? Uhum. Quando tu fala dessa proximidade, é muito legal de nós pensarmos o quanto, até para quem está nos assistindo e está se preparando até para provas, não só para quem quer aprender a falar espanhol e a vivência do espanhol, ou quem quer escrever melhor o português, ou conhecer mais o português, também pensar até em quem está aí se preparando para fazer provas, né? Enem, vestibulares de maneira geral, né? O contato entre línguas sempre existiu e a influência que isso leva de uma língua para outra, isso é uma riqueza muito grande, né? A gente costuma estudar, né, a língua, a nossa língua, e às vezes esquece de quantas coisas nós temos que são influenciadas por outras, né, ou por proximidade, como tu disse, ou até mesmo em outros momentos da história, como domínios, né, militares, tudo isso influenciou a língua que nós temos hoje, né, e para quem é, uma curiosidade que eu estava falando, inclusive, hoje com uma amiga, de quantas coisas curiosas nós temos no português e a gente não percebe que isso é influência do espanhol. O teu público que não é gaúcho não vai entender essa, tá? Mas a gente vai contar um regionalismo que nós temos. Mas eu quero ver agora nos comentários para ver quem é gaúcho, como é que resolve essa, tá? Aqui no sul, a gente tem o costume de falar... quem não é daqui não vai entender, dizer assim, ó, tu viu ali na esquina, acabou de acontecer uma peixada, deu uma peixada. Quem é de fora fica pensando, nossa, deu uma peixada, fica imaginando uma pessoa batendo com um peixe na outra, entendeu? Não, peixada para nós é a colisão, né? Uma colisão, por exemplo, entre dois veículos, né? Deixa eu perguntar para quem é gaúcho, se tivesse que escrever nesse momento, e eu acho que ninguém nunca escreveu o verbo pechar, escreveria como esse verbo? Como que escreveria? Digita aí para mim nos comentários para eu ter uma breve enquete, para ter uma ideia de como que os gaúchos escreveriam isso. Escreveriam pechar com X, escreveriam peixar, escreveriam com CH, como que fariam essa escrita, né? Ali eu vi o Paredes, né? Oi, Paredes, um abração. Escrevendo com CH, o Andrei também. Olha ali, coisa gente linda, todo mundo que já estudou isso já está lembrando. Peixar, a gente escreve com CH. As pessoas pensam, mas por que com CH? Com CH, o peixar. É porque peixar vem do espanhol, que é pechar.
pechar, que é de peito. Ou seja, eu estou dando uma peitada, né? Então, olha que coisa curiosa. Nós temos um verbo que a gente usa diariamente aqui, e isso é uma influência do espanhol. Claro, para nós aqui no sul, muito mais comum, justamente porque nós somos vizinhos de fronteira, mas entre tantas outras. O pessoal do restante do país, com certeza já ouviu em músicas de... Como é que chama aquelas coisinhas de futebol? Não é hino de futebol, é que as torcidas cantam. Sabe como é que é? Torcida organizada. É, isso aí, tipo assim, ó, futebol pra mim, zero, tá? Mas se fala muito assim, eu sou borracho, sim senhor, eu vou me emborrachar. Eu vou me emborrachar, tu não vai te tornar uma borracha, ou tu não vai assumir a propriedade da borracha. Vem de borracho, do espanhol, né, que é o embriagado, que é o bêbado. Então nós temos tantas coisas curiosas, né, que a gente nem para, às vezes, para pensar o quanto o espanhol enriqueceu para nós a língua portuguesa, e o contrário é verdadeiro. A Pia está dizendo que é borracha. Então, gente, isso tudo nos leva a cuidados que a gente tem que ter. Por isso que essa tua ideia, Beta, de falar sobre armadilhas que a gente tem no português e no espanhol é muito legal para quem está aprendendo o idioma, tomar um cuidado e, claro, ser mais fluente, ser mais capacitado na língua, né? Olha só, a Dani falou que peixada no Rio é se juntar para comer peixes preparados de várias formas diferentes. Que legal, e aí tu vê, né? Aí tu vê que daí, nesse caso, veio da palavra peixe, né? Exatamente. Que é uma palavra derivada, e a gente tem tanto isso no português quanto no espanhol, uma riqueza, né? E até falando aí de quem vai fazer vestibular, quem vai fazer prova, né? Quando a gente fala de derivação, a gente tem processos de colocar um prefixo na frente de uma palavra. Por exemplo, leal, tu põe o prefixo des, e tu formou a palavra desleal. Ou tu põe o sufixo, que é aquele pedacinho que tu coloca no final, e aí tu faz de leal, tu faz lealdade. E a gente tem uma incrível equivalência nisso nas duas línguas, né? Por exemplo, nesse momento, se alguém fosse escrever, nossa, eu tô doidaço. Muitas pessoas ficam pensando, nossa, eu tô doidaço. Doidaço, da palavra doido, né? Tô derivando a palavra doido. Loucaço, né? Como é que eu escreveria isso? Eu escreveria com 2 S ou escreveria com C cedilha? Ora, tem uma equivalência no espanhol, né? Que se for escrever um gol, um grande gol em espanhol, um golaço com Z, né? Sim, exatamente. O equivalente no português vai ser com C cedilha, né? Tanto que tem na história do futebol, e eu vou arriscar agora aqui, que a minha memória sobre isso, como é um assunto que também interessa muito, é bem péssima, né? Mas tem uma história quando a gente vai pro Uruguai, que eles vivem muito o futebol, né? Eles adoram falar para nós. É verdade. Que a Pietra hoje na aula, deixa eu até ver aqui. Hoje na aula a Pietra aprendeu, né, Pietra? Que números, tipo 60, é com um S só, que não tem 2 S em espanhol. Assim como, por exemplo, tipo, não tem ZE e ZI. Por isso que a gente escreve zebra com CE. Zero com CE. Fica zebra e fica cero, né? Então, enquanto no português, tipo... Tem aquela regrinha do S, né, Ávila? Tipo do Ocita. Né? Então, o nome da Ocita eu quero comentar sobre ele também, que é uma dificuldade que eu tenho, porque o nome dela é em espanhol. Já comento sobre isso. E aí, assim, para quem for para o Uruguai, por exemplo, vai perceber que como eles vivem muito futebol, eles adoram tirar sarro conosco, porque nós já tivemos outras histórias no passado do 7-1. Lembram do 7-1 da... Não, melhor não lembrar do 7-1, tá? Mas... Replay, não, é gol de novo. Bom, continua. Mas a gente também já passou vergonha pro Uruguai, tá? Então, e eles deram o nome para isso. Se não me engano, deve ter sido uma Copa do Mundo que nós perdemos para eles aqui no Brasil. Acho que é isso aí, tá? Mas o que eu sei é que foi no Maracanã.
né? E como foi um fiasco tão grande para nós e para eles foi uma grande conquista, eles adoram tirar sarro de nós desse episódio e eles chamam esse episódio de Maracanaço, né? Para valorizar o feito deles. Com Z. A Prof. Karen, que está com a gente também, beijo, Karen, fez ali a relação, né? Do C cedilha, do Z e com C cedilha. Muito legal. Isso aí são coisas que a gente tem de curiosidades. Ontem, uma amiga estava me falando sobre a dificuldade de algumas palavras que a gente chama no espanhol, e que tu dá aula, Beta, disso o tempo todo. Só um minuto, amigo. O Edu falou aqui que a gente perdeu a Copa em 51, realmente, aqui no Brasil. É isso aí, né? Então tá, então minha... O Edu, acertou! Então eu não tava tão longe, né, da ideia, é isso aí. Quando a gente tá estudando espanhol, e Beta, eu acho que quando tu faz aí a divulgação de dicas, isso é fantástico, sobretudo quando tu ensina. E agora, ó, galera que tá aprendendo aí o espanhol para falar, para escrever, para fazer prova, fica atento sempre quando a Beta fala das chamadas heterossemânticas. E Beta, ninguém melhor do que tu para brevemente dizer para a galera o que é uma heterossemântica. Que na verdade heterossemânticas eu sempre trago dicas, né? Porque não adianta tu pegar uma lista e tu querer aprender todas numa tacada só, né? Tu tem que ir memorizando aos poucos. São aquelas palavras que se parecem, mas que têm sentido diferente. Tipo assim, sítio. Sítio significa lugar também em espanhol, né? Só que algumas heterossemânticas, olha só que a gente nem tinha conversado sobre isso, mas, por exemplo, taça. Taça é xícara. Só que a gente usa isso, inclusive eu falo para os alunos, tipo, tu chega às vezes, eu quero uma taça de café. Por que a gente fala eu quero uma taça de café? Em função dessa relação com o espanhol. Tipo, o pessoal do Pampa Gaúcho, eu não sei, que é assim, Pelotas, Bagé, fala, quando prende o cabelo, tipo assim, eu tô prendendo, fala que prende e faz uma cola, ou que é uma colinha. Por quê? Porque cola, na verdade, em espanhol, pode ser fila, mas também pode ser rabo. Né? E daí tu vai aqui a gente chama de rabo de cavalo. Então, por que a gente fala uma colinha? Eu não falo porque eu não sou do Pampa. Mas quanto mais a proximidade, mais relação tem. Só que, claro, essas heterossemânticas, elas estão sempre perto. Tipo, Ávila, tu vai lá pro Uruguai ou pra Argentina visitar o pessoal, tu vai dizer assim, daí vem uma sopa. Tá, e a sopa não veio colher, tu vai pedir o quê? Olha o que vai pedir. Na cuchara. Na cuchara. Então, por quê? Porque conte é outra coisa, né? Nessa hora não podemos falar disso. Adri. Não, depois a gente vai falar. Eu acho que as pessoas têm que também aprender como dizer palavrões em espanhol. Eu acho que isso aí merece um tempo da nossa live, tá? Acho então que é útil. Olha só. Bom, mas continua falando, então. Não, e aí, então as heterossemânticas são aquelas palavras que a gente acha que são iguais na outra língua e não são, né? Isso acontece no inglês. Quando a pessoa vê uma placa que está escrito lá em inglês push, ela acha que tem a ver com puxar. Não, é outra, não tem nenhuma relação, né? Que são chamados de heterossemânticas. E para quem está pensando em fazer prova e também é chamado de falsos cognatos. São as palavras que parecem cognatas, parecem que são da mesma raiz, mas na verdade são são distintas, é uma coincidência que elas têm uma semelhança. E aí eu estava conversando sobre isso do espanhol, né? Como tem vários, tipo assim, em espanhol, quando a pessoa lê escoba, né? Ela vai pensar em escova, né? E aí, quando ela vai pegar a escova de dentes, vai chamar de cepillo, né? E aí, cepillo de dentes, né? Então, a escoba em espanhol não é a escova do português, é a vassoura, né? Então, tem que tomar cuidado. Então se eu leio o espanhol escoba, cuidado, né? Na verdade, a gente está falando de outra coisa. E aí, a gente está falando sobre curiosidades, de novo, eu vi que alguém escreveu ali, é legal quando a gente fala sobre essas curiosidades da língua, né? Eu estava falando sobre que nós, no português, em vários momentos, a gente dá nomes para muitas coisas.
e outras línguas não dão. E o contrário também é verdadeiro. Um exemplo universal de falar de todas as línguas do planeta é, por exemplo, o número de cores. O número de cores não é igual em todas as línguas, né? Por quê? Porque, bom, tem a ver com a cultura. Algumas culturas valorizam mais a distinção entre as cores, outras isso é algo irrelevante. Então, claro, isso não vai ter muita relevância, né, para aquela língua. E aí eu estava falando sobre, pô, como é que é em espanhol quando a gente pega uma escova de dentes e a gente quer falar do pelinho da escova de dentes. Aí eu falei, bah, eu não sei, eu nem sei se tem um nome para isso, para o pelinho da escova de dentes. Aí alguém perguntou, tá, mas no português a gente tem? Sim, no português a gente chama as cerdas, né? As cerdas da escova. Então, eu vou trocar a minha escova para uma escova com cerdas mais macias. E olha que legal, cerdas vem da palavra cerdo. Cerdo, em espanhol, é um dos nomes que se dá pro porco. Mas por que que a gente chama de cerdas? É porque originalmente se faziam escovas com os pelos do porco. Olha que loucura, que legal saber isso. Cara, isso é genial. E aí, pô, tu tem ali o nome de algo que tem no português e talvez até nem se use no espanhol, é do espanhol. Então, esse contato entre as línguas é fantástico, né? Não, esse contato é incrível. Olha só, ô Ávila, perguntaram aqui, já vou colocar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Como os vizinhos latino-americanos enxergam a língua portuguesa? Eles acham fácil ou difícil? Pois é, né? Eu posso falar com propriedade porque eu tinha um latino-americano, né, vivendo em casa e falando sobre as dificuldades, né? Isso, gente, é assim, ó. Eles acham português difícil, tá? Mas a verdade é que nós, quando vamos estudar o espanhol, né, nós brasileiros vamos estudar o espanhol, a gente também se depara com coisas difíceis. Então tem coisas que são mais difíceis numa língua, coisas que são mais fáceis na outra, e assim vai indo, né? Mas até aproveitar aí e dar uma dica do que acontece tanto com brasileiros quanto com falantes nativos do espanhol, uma confusão, e aí é dica até para vestibular, quem vai fazer isso aí, tá? É um exemplo que eu levei um tempo para parar de sofrer quando eu viajava para algum país de língua espanhola. Eu lia, por exemplo, farmácia em espanhol e não tem acento. Não tem acento. Farmácia em espanhol. Aí eu pensava, se não tem acento, vai ver que a pronúncia é farmacia. Aí eu chegava dizendo... eu falando espanhol, né? Me voy a la farmacia. E alguém me dizia, ¿qué hablas? ¿De qué hablas? E eu digo, a comprarme uma medicina, que seja. E alguém dizia, não é farmacia, é farmácia. E eu dizia, farmácia? Se fosse farmácia, tinha que ter acento, Só que eu tô pensando em português. Exatamente. E aí, galera, um cuidado para vocês terem em provas ou até quando estiver viajando, né? Em português, palavras como, por exemplo, vou pegar uma dupla que é muito boa de comparar, tá? Secretária, em português, tem acento. Secretária, né? Secretaria, não tem acento, né? No português, tá? Em espanhol... é o contrário. Em espanhol, secretária não tem acento. Mas secretaria tem. Como é que tu grava? Palavras que terminam... tô do lado certo ou do lado errado? Não sei, tá? Palavras que terminam... não tô sabendo de que lado botar as mãos, tá? Palavras que terminam... sei lá que lado que eu tenho que fazer, tá? Isso aí. Que termina em duas vogais, tome cuidado com a acentuação, né? Então, isso vai acontecer com várias palavras, como, por exemplo, farmácia, em português tem acento, em espanhol não tem. Aí sempre alguém, quando eu comento isso nas aulas de acentuação, eu digo, olha galera, para quem vai fazer prova de espanhol,
toma cuidado. Essa regra do português, que diz que farmácia, secretária, tem acento, no espanhol é o contrário. Aí alguém diz, bah, é o contrário? Que droga, o espanhol é o contrário do português. Bom, gente, em primeiro lugar, talvez quem fala espanhol também pense que o português é o contrário do espanhol. Mas, pode ter certeza, ninguém um dia parou no tempo e disse assim, vamos inventar uma língua para ser o contrário da outra só para sacanear? Não, aconteceu porque tem a ver com a estrutura da língua, né? E a gente, para quem está estudando agora aí, e quiser lembrar, a gente está falando daquela regra dos hiatos e dos ditongos. Toma cuidado que no português e espanhol realmente é o contrário, né? Exatamente, exatamente, gente. Até porque, tipo, pensando, a gente tem que lembrar do sistema vocálico, né? Porque, tipo assim, quando a palavra termina, por exemplo, em vogal e não tem acento, ela sempre vai ser uma paroxítona. Que é qual? A penúltima sílaba tônica. Eu falando do espanhol, obviamente. Só que não adianta tu saber que é a penúltima se tu não sabe separar as sílabas. Tu tem que saber que se o i fraquinho tá do lado do A, ele tem que ficar grudadinho. Então, por isso que é academia, democracia e assim por diante. Mas olha só, teve aqui, eu acho que foi, eu vou chamar de Jo, tá? Jo, ela falou assim que espanhol aprender, já que tem 21 países falantes desse idioma. Existe um espanhol padrão? Olha só. E também pediram antes a história da berga. A história da berga depois eu conto, gente. Depois eu juro que eu conto pra vocês a história da berga. Até vergonha um pouquinho, mas eu conto. Mas assim, sim, tem 21 países. Só que o espanhol é um pouquinho diferente do português nesse quesito. Lá por 1700 surgiu a Real Academia Espanhola. Essa Real Academia Espanhola, ela é tipo uma gramática, uma academia realmente, que organiza a língua desses 21 países. Então, assim, o cara que estuda aqui no Uruguai, ou na Argentina, ou no Chile, a gramática, ele tá estudando a mesma coisa e as mesmas regras de um cara que tá na Espanha ou no México. Tipo, não tem... Quando a gente pensa num espanhol mais certo ou mais errado, a gente tá pensando, na verdade, em preconceito linguístico. Porque eu já tive a oportunidade de estar no Uruguai, porque daí depois é a história da berga, né? Eu tava no Uruguai e tava num momento assim, eu tava conversando com 2 chilenos, um italiano que falava espanhol madrilenho, um madrilenho e um uruguaio. E todos eles estavam conversando e discutindo, tipo assim, como se fala assim lá? Como a gente faz, tipo, com, sei lá, com carioca, eu que sou de Porto Alegre, ou com baiano, ou com, sei lá, enfim, qualquer pessoa que não seja daqui. A gente tem essa discussão dentro do país. Então, quando a gente pensa em acento, tu não precisa escolher o melhor. Só que, claro, tem aquele que é mais padronizado, que eu acho que o Ávila pode conversar um pouquinho com a gente. Só que quando a gente, tipo, menospreza que existe essa tendência, as pessoas me perguntam, Beta, tu fala espanhol ou tu fala castelhano? Primeiro, é sinônimo, tá? Eu sempre me faço louca. Eu fico, como assim falo espanhol ou castelhano? Não, tu fala espanhol ou argentino. Gente, não importa. Eu fui pra Espanha, eu falei... Eu hablo el espanhol rioplatense. Meu acento é daqui. E todo mundo me entendeu. Então, tu não precisa levar como se fosse o melhor. Porque é como se tu dissesse assim, aquela comunidade linguística é superior a todas as outras 20. Tanto que na Espanha tu tem um mosaico de línguas. Mas, claro, essa questão do espanhol mais padronizado e do português mais padronizado, acho que tu poderia... Que eu adoro teu exemplo, que, enfim... Que inclusive eu uso em aula. É que assim, né? O que a Beta explicou é fantástico, né? E até aproveitar, fazer um gancho ainda com a outra pergunta que tinha vindo, é assim, né? Quando se vai discutir uma questão em espanhol, a última palavra é a palavra da gramática, que é da Real Academia Espanhola. Tá lá. Mas quem é que decide? É o que tá lá, certo? No português, agora vamos pro português, tá? E se tiver uma questão duvidosa numa prova, por exemplo, que gramática que a gente vai usar para dizer, se tá nessa gramática, é a que vale. Sabem qual é a gramática, galera? Nenhuma. Porque o português não tem isso. Então, essa é uma grande dificuldade de estudar português. Quem está nos assistindo agora, que é vestibulando, sabe, por exemplo, como é muito importante quando a gente vai fazer uma prova, ou quem está pensando em fazer concursos, como é importante ler o edital e saber
qual é a perspectiva daquela banca em relação à língua portuguesa. Porque isso pode mudar totalmente o enfoque. Porque um gramático no português diz uma coisa, outro gramático discorda e diz outra, mas deveria alguém vir e dizer, não, essa pode ter uma discussão aí legal para a gente levar para algo depois, mas a definição é essa aqui, tá? Então isso é uma dificuldade que tem muito no português, né? E aí, quando a gente vai para um país continental como o Brasil, é claro que a gente fala de maneiras muito distintas e tem vocabulário muito distinto. Gente, é só pensar, né? Quando a gente vai para a Serra Gaúcha, ou para quem é Serra Gaúcha, para nós que moramos relativamente perto da Serra, ou para alguém que está no Rio de Janeiro e está indo para uma outra região, já vai perceber mudanças de fala, né? E aí vem uma coisa muito legal, que é assim, quando uma pessoa quando se faz, por exemplo, um seriado como Os Simpsons, né? Originalmente em inglês. Bom, vai ter que fazer agora a dublagem para mandar para os outros países, né? Gente, olha que louco. Pro português, vai ter que ter uma dublagem pro português brasileiro e vai ter que ter uma dublagem pro português europeu, português de Portugal e de países da África, né? Que tem muita semelhança. Olha que loucura, tem que fazer isso. Agora, no espanhol, não. No espanhol não vai fazer assim, ó. Vamos fazer uma dublagem dos Simpsons para o Uruguai, uma dublagem para o Chile, uma dublagem para a Venezuela. Não. Você faz uma dublagem que vai para todos esses países latinos, né? Que falam o espanhol. E aí, se fala muito de que existe um padrão, né? Só que assim, se tu assistiu aos Simpsons, aquela fala dos Simpsons ali é uma fala que foi construída para ser entendida por todos os países. Aí alguém pensa, nossa, mas que louco, no português não tem isso. Tem sim. Quer ver um exemplo? Olha que legal. Quando a gente assiste ao Jornal Nacional, tá? E tem lá o William Bonner falando. Isso é para os meus alunos. De onde é aquela maneira de falar do William Bonner? Aí todo mundo fala para mim. Ávila, o William Bonner, aquele jeito de falar do William Bonner, é do Rio de Janeiro? Eu digo, não, porque no Rio de Janeiro tem uma característica de marcar muito S, né, nas palavras. Alguém diz, não, então vai ver, Ávila, que aquilo ali é o sotaque de São Paulo. Eu digo, não, em São Paulo tem uma marca de carregar muito no R, né? Daí alguém diz, tá, mas então de onde é a fala do William Bonner? Sabe de onde, gente, que é a fala do William Bonner? De lugar nenhum, ela é artificial. Ela é artificial. O que grandes emissoras, como por exemplo a Globo, fazem com apresentadores? Se faz um trabalho muito forte com fonoaudiólogos para que eles percam o sotaque, e perdendo o sotaque, aquele programa ele pode ter visibilidade nacional. Então não ser marcado por regionalismo. Entendeu? Então isso é muito louco. E aí, então a gente também tem um português padrão, que é um português que se tenta tirar marcas regionalistas. E isso, gente, é indiscutível, tá? Isso vai acontecer, inclusive, na escolha de palavras. Um exemplo, tá? Para quem é gaúcho, para quem é do Sudeste, para quem é do Norte do país, ou Nordeste. Nós aqui chamamos uma raiz, que usamos para consumo, de aipim. Aipim. No Sudeste, se costuma chamar de mandioca, né? E no Nordeste, por exemplo, se chama de macaxeira. Opa, então nós temos 3 nomes para a mesma coisa, né? Mandioca, aipim e macaxeira. Pois bem, quando a gente compra um salgadinho feito desse ingrediente, qual dos 3 nomes estará na embalagem? Vai estar mandioca. Então significa que mandioca é considerado o termo padrão, tá? Olha outro exemplo. Tu tem uma história aí de berga para falar, então eu vou aproveitar essa palavra, tá? Nós aqui no Sul chamamos a tangerina, nós chamamos de bergamota, né? No Sudeste é muito comum chamar de tangerina. E mais para cima, no Nordeste e até algumas partes do Norte, chamar de mexerica. Pois bem, 3 nomes para a mesma fruta. Claro, com diferenças, às vezes, de sabor por conta do solo, aquela coisa toda, né? Mas assim, é a mesma fruta, tá? Mexerica,
bergamota e tangerina. Mas quando a gente compra um suco dessa fruta, qual dos três nomes está lá? Estará tangerina. Então significa que essa é uma escolha de palavras para tentar padronizar. E olha só, nós aqui no sul, que chamamos de bergamota, e alguém lá do Nordeste ou do Norte que chama de mexerica, quando vê o suco escrito tangerina, ele entende. Assim como o falante do Uruguai, quando pega os Simpsons para assistir, e lá eles chamam ônibus de ônibus, e quanto que eles chamam de coletivo, eles entendem. Uhum. Por quê? Porque se padronizou uma fala, né? Então isso é muito legal, isso é muito louco. Olha só, a Lu falou que na faculdade de jornalismo, acho que ela faz faculdade, pedem pra eles acabarem com o sotaque. Que é exatamente isso que estava falando antes do William Bonner, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E olha só, aqui também perguntaram, a Jo perguntou, professor, o português do Brasil é o mesmo português de Portugal? Tipo, é o mesmo idioma? É o mesmo idioma, né? Assim como o espanhol, com as suas particularidades. Só que ao mesmo tempo, a gente tem, na verdade, existem, assim como no espanhol, tu tem a Real Academia Espanhola, que, tipo, unifica tudo, e no português tu tem diferentes gramáticas, essa unificação que teve foi em 2009, né? Tipo assim, agora todo mundo fala, tipo assim, dentro da norma culta, que as pessoas têm que entender que existe sim uma gramática, existe uma norma culta, que é para que a língua não se transforme enlouquecidamente, né? Tipo assim, como aconteceu com o latim e como acontece com as línguas, porque as línguas elas se transformam com o passar do tempo. Mas, tipo, o português de Portugal, inclusive por estar em outro continente, existem particularidades tipo do tu e do você, que pra gente também tem no espanhol, só que tipo, o vos que é utilizado aqui, a Real Academia Espanhola incorporou como sim, faz parte da norma culta. Já o tu e você tem uma visão aqui no Brasil, tem outra visão em Portugal, né? Daí é contigo aí, Ávila. Galera, isso vale para todo mundo que está ouvindo, para mudar, às vezes, até um conceito que tem sobre língua, mas de maneira objetiva, quem vai fazer Enem, se liga que essa, por exemplo, é a concepção que se tem modernamente sobre língua. A gente não fala de certo e errado, a gente fala de adequado e a gente fala de inadequado, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma situação em que olhem que loucura, tá? Faça um dia... não faz esse teste, não precisa fazer. Confia em mim, eu já fiz, tá? Se tu ficar parado numa calçada e as 10 primeiras pessoas que passarem por ti, e gente, isso não importa a faixa etária, não importa a classe social, passam as primeiras 10 pessoas e pergunta para elas assim, ou eu estou fazendo aqui uma pesquisa, eu sou estudante, eu gostaria de fazer uma consulta. A pergunta é, tu sabe português? Gente, é incrível. Mas a maioria das pessoas vai dizer assim, não sei português. Não sei português. Gente, se tu fizer essa mesma pergunta na Argentina ou no Chile e perguntar para um chileno, tu sabe espanhol? Ele vai dizer assim, que pergunta é essa? O que tá perguntando? Óbvio que eu sei espanhol, eu falo espanhol. É que no Brasil se criou uma cultura, isso tem a ver com a necessidade de diferenciar classes sociais por cor, por manifestações culturais, entre várias coisas. Uma das maneiras muito eficazes é também pela fala. É o que a gente chama de preconceito linguístico, né? Privar uma pessoa de determinados acessos pela maneira que ela fala, pela maneira como ela se expressa. Então isso foi útil em muitos momentos reforçar esse preconceito linguístico para diferenciar pessoas no Brasil. Por que se fala isso? É porque para quem é do Sul ou de regiões em que se fala o tu, por exemplo, fica pensando que o tu tá errado, né? Fica pensando, nossa, o tu é informal, eu não posso usar o tu. Não, gente, o tu é tão gramatical, tão formal, quanto o você. Só que vamos pensar agora de novo. Né? Nós fomos, durante muito tempo, influenciados, isso não dá para negar, pela TV. Né? Então, hoje a gente sabe que a TV perdeu muito do seu poder. Né? A gente tem outros canais e a internet veio para isso. Mas imagina só quanta gente foi influenciada pela TV. Pensem,
Quando uma emissora, como a Globo, por exemplo, tinha que fazer um programa, tá? E o apresentador tinha que escolher falar com um entrevistado, chamando ele de tu ou de você. Lembrando, as duas formas estão gramaticalmente corretas, tá? O que se pensava? Bom, a maioria do país fala o quê? Fala você. Então, se popularizou, né, se disseminou nas produções cinematográficas, produções de conteúdo para TV, o uso do você. Aí quando uma criança ouve o tu, ela acha, peraí, não, isso aí tá errado. Ou isso aí não pode ser usado numa escrita, ou isso é informal. Eu faço uma pergunta para os alunos, eu já sei a resposta, tá? A minha geração, e lembrando, eu tenho 24 aninhos, tá? Faz de conta, acredita aí, tá? A minha geração chama pai e mãe de senhor e senhora. E as gerações que vieram depois chamam de boa de tu. Para a nossa geração, ouvir uma pessoa mais jovem chamando uma pessoa mais velha de tu é absurdamente ofensivo e tudo mais. Só que, na verdade, as duas formas estão corretas, né? Então, agora, comparem como o espanhol já deu passos muito mais avançados em relação a isso. No português, que a gente fala no Brasil tu e você, o tu ainda tem muito preconceito em torno dele. Mas quando se vai para um país vizinho aqui de língua espanhola, como, sei lá, Uruguai, que ali no Uruguai e na Argentina, naquele espanhol que chama de cisplatino, né, que aquele espanhol falado naquela região, tem uma forma de chamar a pessoa que não é nem de tu, nem de usted. É o vos, com V, tá? Vos. E isso era falado ali. Pois, conta, Beta, o que lá, lá na Real Academia Espanhola, que tem um poder sobre a língua, que poderia dizer, nossa, isso aí tá errado. Não vamos colocar. O que a gramática da Real Academia fez, Beta? Gente, ela incorporou o vos para a gramática. O vos, ele é oficializado, ele tem a sua conjugação. Ele é reconhecido pela Real Academia Espanhola. E aqui me perguntaram, tá, mas qual é o melhor espanhol? Sinceramente, tipo assim, depende do teu ouvido, né? Tipo, aqui, eu acho que eu não me lembro o nome da menina, acho que a Robertinha, ela disse que quando ela assiste uma série ou um filme, às vezes pede para escolher ou o espanhol aqui da América Latina ou o espanhol da Espanha. Depende do que tu quer, sinceramente, daquilo que tu mais te identifica. Como eu falei, eu já fui à Espanha, falei espanhol rio-platense. Eu falei, chama Roberta. Perguntaram, nossa, eres argentina? Porque lá eles não usam sons, né? E eu, nossa, eu sou brasileira. Tipo, me senti, né, gente? Maravilhosa. E todo mundo me entendeu. Então é uma questão de identidade, porque língua é identidade. Então, tanto que, tipo, a gente tenta, os dois, né, como né, letristas, nós fomos pro Ceará agora no verão. Daí tudo a gente falava assim, não sei o que é macaxeira. O Ávila, ele, por incrível que pareça, eu sou professora de espanhol, né? E teoricamente ele deveria ser muito mais aberta a entrar de, sei lá, de cabeça. E na verdade eu falava às vezes aipim e o Ávila, macaxeira, macaxeira, macaxeira. Até que eu comecei, macaxeira, claro, eu tô fora, tipo assim, eu não quero chegar assim, pronto, ó, gauchesa aqui. Não, eu quero viver aquela cultura. Então é a mesma coisa, não tem essa de melhor ou pior, não tem de certo ou de errado. Né, nego? Claro, claro. Assim como, assim, se a gente for falar de maneira geral, a gente tem que pensar qual que é o propósito, né, da língua. É se comunicar. Eu, quando vou para um outro lugar, eu quero, como tu falou, entrar de cabeça naquela cultura, eu quero aprender, eu quero saber sobre a culinária, sobre os hábitos daquelas pessoas, porque isso me enriquece. Ou seja, eu estou saindo do meu mundo. E é isso que faz com que eu tenha a capacidade de ter uma visão muito maior e até aprender coisas sobre a vida, trazer para mim, né? Então, essa capacidade de entender que, olha, eu sou gaúcho, mas quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu quero
entender como é Viver a como é cultura. que é a fala, viver a cultura. Aí o pessoal diz assim, chegou aqui e já quer abandonar a forma que se fala no sul, ou o contrário. Não, gente, não é abandonar, é mostrar que justamente tu é uma pessoa flexível e tu entende que tu estás em outro lugar. Então, assim como na tua casa. Na minha casa eu não me importo se alguém chegar no sofá e colocar os pés para cima do sofá. Outra pessoa talvez não goste. Então, assim como tu quer que as pessoas entendam o funcionamento da tua casa, a gente também quer que as pessoas entendam que quando nós estamos já numa comunidade linguística, nós vamos receber aquelas pessoas, nós vamos entender que elas podem falar de uma maneira diferente, mas a gente quer compartilhar o conhecimento. E não apenas dizer qual que é o certo e qual que é o errado, né? Perfeito, Então... perfeito. Olha só, então, assim, a gente já tá quase fechando a live. Sério, já? Sério? Juro! Então, a gente esqueceu de falar da nossa surpresa. Olha só, gente, por quê? Perguntaram aí se eu tenho curso online. Bom, isso tá aí, outra hora a gente conversa sobre isso. Mas eu convenci o Ávila, que o Ávila não é muito assim de dar dicas. Eu queria muito que ele fizesse um canal, tá? Eu tô enchendo dele há 1 ano. Quando eu comecei com o Espanhol com Beta, eu comecei, vai, nego, vai. Mas, então, assim, ele tá tentando entrar na minha onda. Eu tô quase carregando. Só que convenci o nego a fazer, gente, um Telegram. Então, a partir de hoje, eu fiz o meu domingo, só que eu tô lançando hoje com vocês. Nós dois que legal. teremos... eu esqueci da história da Berga. Nós dois teremos um Telegram. Tá, eu vou contar rapidinho a história da Berga, depois tu fala o que isso, conta. Tá, gente, olha só. Teve uma época que eu tava indo direto, antes que acabe o tempo, eu tava indo direto pro Uruguai. Tipo assim, foi por 2008, 2009. Eu fui muitas vezes, foi logo que eu comecei a fazer faculdade e tal. E uma das vezes, eu fui de carro dirigindo direto. Eu peguei ônibus até a fronteira. Depois da fronteira eu fui também, peguei outro ônibus. Fui de ônibus direto, fui de avião, fui de tudo. E uma das vezes que eu fui de excursão. Só que eu, claro, no início da faculdade, queria falar espanhol o tempo todo. Só que eu sou muito gulosa. Tudo que as pessoas comem perto de mim, eu tenho vontade de comer. Tipo, é um grande defeito. E olha que eu nem sou taurina. Mas... sabe quando que a gente come bergamota? Eu comecei a sentir um cheiro de bergamota e eu fiquei assim... eu tenho ganas de comer uma berga. Só que a Roberta não sabia na época que berga... Sabe, na real eu tinha noção, mas eu tinha me esquecido. Era o pinto, tá? Era o pinto. Só que daí eu, gente, não é isso. Não. Daí me dei conta... Não, já tenho ganas de comer uma bergamota. E daí as pessoas ficaram, bergamota? E eu tava conversando com 2 colombianos. E eles se olharam e ficaram muito vermelhos. Tipo assim, muito vermelhos. E eu fiquei naquela situação, tipo, o que eles estão falando? Eu não sabia que era mandarina. E daí eu descobri que berga era o pinto. E mota é a pepeca. E eu queria comer todo mundo. Perfeito! Eu fico vermelha até hoje! E daí fica aquela situação, sabe? E daí eu chegava perto de alguém e começava assim... tá querendo comer essa pessoa? Não! E daí essa história da berga. Da importância de conhecer as heterossemânticas, né? Ai, gente, que horror. E conhecer palavrões, eu sempre insisto nisso, né? Aprendam palavrões em outra língua. Isso é importante, isso é muito útil em vários momentos. É verdade, ai, gente. Mas enfim, nego, conta aqui do Telegram como vai ser o nosso Telegram, que nós temos ainda 7 minutos, ou um pouquinho menos, 6 agora. Tá, primeiro eu quero reforçar uma coisa, antes que se esqueça, eu quero aqui ter testemunhas, tá? Eu quero uma caneca dessas do Espanhol com Beta, tá? Tá, vou te dar uma de presente. E me manda. Tá, combinado. Então, vou te mandar o meu copo e tu me manda essa caneca. Tá, galera, é o seguinte, ó. Eu confesso que no meio de tanta coisa que a gente está, né, trabalhando, né, assim como tá todo mundo estudando em casa, sentado na frente do computador, nós estamos do outro lado produzindo material, gravando vídeo, então a gente tá, né, tentando dar conta de tudo.
né? Então eu, por exemplo, quase não tenho mais entrado no Instagram, né? Aí a Beta me falou assim, ó, Vila, olha só, não que eu não pensasse isso, tá, gente? É só porque não me caiu essa ficha. Por que que a gente, né, a gente tem um canal com os nossos alunos que já estão conosco, já um canal fechado, que são nossos alunos dos cursos em que nós trabalhamos. Beleza, essa galera recebe o nosso material o tempo todo. Mas e aquela galera que nesse momento não está podendo estudar, muitas vezes, né? Ou que não tem acesso a uma plataforma de ensino. Essas coisas me comovem, né? Então, aí eu pensei, pô, é verdade, não custa dedicar 10, 15 minutos do dia para produzir algo para alguém que pode mudar o estudo dessa pessoa neste ano. Aí a Beata me apresentou o Telegram. O Telegram, vamos lá para quem não sabe, tá? Também não sabia. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, porém ele tem recursos que fazem com que seja melhor do que o WhatsApp, porque o WhatsApp, meu Deus do céu, tu tem que ter paciência da vida com o WhatsApp, tá? O que a Beta fez e eu fiz também? Um canal no Telegram. Como é que faz para participar? Baixa o Telegram, tá? E tu já colocou como link na tua bio, Beta? Já coloquei. Tá, eu coloquei antes da nossa live. Eu coloquei também, rapidinho, antes da live. Que a gente atrasou um pouquinho. Isso. Então, se entrar no link da bio, tá? Terminando agora aqui, já entra lá, tá? Lá tem um link pro canal da Beta, na bio da Beta, do Instagram da Beta, e na minha bio, Ávila Prof, né, tem o link pro meu Telegram. O que tu vai fazer? Tu vai entrar lá no canal da Beta, vai entrar lá no canal do Ávila. Mas aí é um grupo, ficar vendo um monte de gente postando um monte de coisas. Não, gente, olha que maravilha. É uma forma de enviar conteúdo e ficar tudo lá organizadinho. Não é igual o grupo de WhatsApp que fica um monte de gente respondendo, um monte de gente e tu não acha nada lá dentro, ou se tu entrar depois no grupo também tu não vê tudo que já passou. Não. No Telegram, quando tu entrar, tu vai ter acesso a todo o material que já foi publicado, tá? Exatamente. E a gente vai pegar materiais que a gente tem de coisas úteis que podem ajudar as pessoas. Eu no português da redação, a Beta no espanhol, cada um do seu Telegram já mandando conteúdo, tá? Então, eu fiquei empolgado com essa ideia. Eu acho que a gente pode contribuir para quem está estudando, para quem já nos segue e também para quem está chegando agora, para disseminar, né, compartilhar conteúdo, porque isso é uma iniciativa não só como de um professor, mas é uma iniciativa cidadã. Eu acho nesse momento em que a gente está vendo tantos absurdos ao redor do mundo, eu acho que a gente tem que cuidar mais de quem a gente gosta, né? E se a gente gosta das pessoas que estão ao nosso redor, a gente torna esse mundo melhor, né? Então é o que eu sempre acho, assim. E é o nosso papel, né? Nós, como educadores, a gente tem que passar conhecimento para todo mundo. Conhecimento não se guarda, se compartilha. Né? Isso aí, galera, tá? Então, é isso aí. Entre no link da bio, da Beta, quando terminar a live agora. Entra no meu... Isso, lá já tá o Telegram. A partir de amanhã eu vou começar a postar materiais. Não se preocupe, não vou ficar mandando GIF de bom dia, tá? São coisas úteis que podem ajudar, tá? No estudo de todo mundo. Bom, agora 2 minutinhos. Perguntaram assim, pelo amor de Deus, me diz a diferença de te quero e te amo. Tipo, é quase a mesma coisa, só que te amo é muito mais intenso, mas é praticamente o sinônimo, tá? Respondi. Então, gente, a gente tem ainda 1 minuto e 43, 42, 41 segundos. Eu adorei aqui que todo mundo participou, gostou da live. Celo, te vi agora também. Então, assim, obrigada, né? Obrigada por terem acompanhado, que a gente sabe que tá tendo um monte de live por aí, mas essa live, assim, foi super produtiva, a gente não deu nem conta de tudo. Obrigada, nego, obrigada. Entrem nos Telegrams. E, gente, assim, acho que eu vou repetir o que o Ávila falou, na verdade, o que eu falei, mas complementando, né? Que conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha. E só assim a gente vai conseguir melhorar minimamente, né? A nossa sociedade, levando para as pessoas o que a gente sabe, o que a gente tem. Né, nego? Obrigado, gente. Obrigado, Beta, pelo convite. Amei participar. Um beijo para todo mundo que contribuiu com recadinhos. Depois eu vou olhar todos com muito carinho. Obrigado, gente. E uma boa semana, um bom estudo e uma boa quarentena, cuidando de nós e cuidando das pessoas que estão próximas também. Tá, um beijo. Essa live vai estar aqui no Spotify, no YouTube, em tudo. É só entrar que a gente manda. Um beijo. Tchau, nego.
Beijo, Tchau. amores! Beijo, Até! beijos. Tchau, tchau! Como que eu Tchau. encerrei?